Que o Senhor Jesus nos abençoe, que alegria poder encontrar você outra vez aqui, através dessa plataforma do YouTube, que tem sido uma bênção para as nossas vidas, nesses tempos de quarentena, de pandemia. Esta plataforma tem sido bênção para você e para todos nós. Amém? Nós estamos dando continuidade a um estudo que começamos já há 2 semanas atrás. Nós, só para recapitular, para que você possa se localizar, nós estamos falando sobre os pilares da fé. Como eu disse, toda obra precisa de colunas de sustentação. Todo prédio tem coluna, né? Ainda que sejam paredes, mas tem colunas, senão ele desaba. A nossa fé, ela também tem suas colunas, tem seus pilares. E nós denominamos esses pilares de graça de Deus, redenção, justificação e santificação. Esses 4 pilares sustentam a nossa fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas 2 semanas que passaram, nós falamos sobre a graça de Deus, falamos sobre a redenção. Hoje, nós vamos falar sobre justificação. É o 3º pilar da nossa fé. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você está comigo, amém? Em Romanos, capítulo de número 5, versículo de 1 em diante. Eu vou esperar que você abra o texto da Bíblia, ok? Romanos, capítulo 5, versículo 1 em diante. O texto diz assim, 5 de 1 a 11, ok? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação ou tribulações produzem perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Quando Cristo, em nosso lugar, morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por meio do sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que está acontecendo, por esta plataforma, por esse meio de nos comunicarmos com os nossos queridos irmãos no Rio de Janeiro, no Brasil e em todo o mundo. Que esta mensagem possa ser clara, que o teu Espírito possa nos ajudar a trazer luz sobre este tema tão importante, Senhor, que é a justificação. Glorifica o teu nome através deste estudo,
É o que nós te pedimos agora e para sempre. Amém. Justificação. Você sabe que o homem, ele está em conflito constante com Deus. E não apenas com Deus, mas também com o seu próximo, né? E consigo mesmo. A paz sempre é um sonho utópico, né? De todos nós. Até que o Senhor Jesus venha reinar em nosso coração. A partir do momento em que nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida e Ele passa a ser Senhor em nossos corações, então esta paz com Deus é concretizada. As Escrituras Sagradas, ela nos fala de paz com Deus e paz de Deus. Parece que nós estamos falando a mesma coisa, mas não é. A primeira, paz com Deus, é um estado. A segunda, a paz de Deus, é um sentimento. Agora, a paz de Deus nos fala de um relacionamento certo com Deus, fruto, resultado de uma reconciliação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já a paz de Deus é fruto, né? Tem a ver com um sentimento inefável, sabe, grande, que inunda a nossa alma, mesmo em meio a tempestades, a vendavais, mesmo em meio a todos os tipos de circunstância contrária, esta paz de Deus em nós, ela se torna real. Uma coisa importante que você precisa saber: não há paz de Deus sem que primeiro se estabeleça a paz com Deus. Você entendeu? Primeiro você precisa fazer paz com Ele. Você precisa criar um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele acontece sempre através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que esse relacionamento foi criado e que já há paz entre você e o Criador, então a sua paz, a paz que está em Deus, desce sobre a sua vida, inunda o seu coração. A paz com Deus é a raiz, a paz de Deus é o fruto. A paz com Deus é a fonte e a paz de Deus é o fluxo que corre dessa fonte. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o que é de fato paz com Deus, pastor Ari? Esta paz com Deus, ela é o fruto da justificação. E aí a gente começa a trabalhar de uma maneira mais clara o que vem a ser justificação. Paz com Deus é fruto da justificação. E justificação é um ato jurídico de Deus. É isso mesmo. É um ato jurídico de Deus declarando-nos inocentes e inculpáveis diante do seu tribunal em virtude, preste atenção, em virtude, por causa do nosso Senhor, da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que morreu em meu favor, que morreu em seu favor. Amém? Então, mediante esta morte, nós somos justificados. Mediante esta morte, a nossa conta quitou-se, né? Foi paga, né? Essa conta que tínhamos com Deus por causa da sua lei. Esta justiça divina, ela é alcançada por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há condenação sobre nós. Eu me lembrei agora de um hino muito lindo que diz assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Só esse trecho. É isso mesmo. Não há condenação, uma vez
que a justiça de Deus foi alcançada através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, então a condenação que estava sobre mim agora já não existe mais. Amém? Nossos pecados não são mais imputados a nós. Por quê? Porque foram lançados sobre Jesus na cruz. E toda a justiça de Cristo é transferida para nós. Olha que fantástico. Nós trocamos pecados por justiça. Ele, Jesus, o justo de Deus. Nós, homens, criaturas, pecadores. Jesus se entrega como sacrifício vivo diante de Deus. Deus recebe e aceita esse sacrifício. E aí há uma transferência. Os meus pecados são colocados sobre Jesus, o justo. E a sua justiça, a justiça de Deus, vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha que fantástico! Olha que maravilhoso, olha que emocionante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa justiça ela é transferida para a nossa conta, que estava zerada, né? De tal maneira que no tribunal nós passamos a ser justificados nesse tribunal de Deus. A justificação é um ato e não um processo. Isso é importante que você saiba. É feito no tribunal de Deus e não no nosso coração. Amém? Ela não tem graus, uma vez que todos os salvos são de igual forma justificados, porque Jesus justificou todos os homens de todas as raças, de todas as tribos, nações e línguas. Com o seu sacrifício, ele justificou a todos nós. Amém? Então não existe grau, não existe uma pessoa que é mais justificada do que a outra. Todos nós em Cristo Jesus alcançamos este patamar de justificados. Somos todos justificados por esse processo maravilhoso que é a justiça do Senhor Jesus em nós. Amém? Então não há graus, uma vez que todos os salvos são de igual forma justificados com base nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ok? Por isso, preste atenção agora, por isso, a paz com Deus é a mesma para com todos os remidos. Assim como justificados todos nós fomos, também esta paz que é consequência, a paz de Deus, que é consequência da paz com Deus, uma vez que fomos justificados, já temos um relacionamento com Deus através do sacrifício do Senhor Jesus, então a paz que é dele, a paz que está com ele, nos alcança, nos inunda. E olha, eu vou te dizer uma coisa, esta paz, ela independe de quem é o presidente da República. Ela independe se eu estou casado ou solteiro. Ela independe se eu estou são ou se eu estou doente. Ela independe se eu sou rico, abonado, ou se eu sou um cidadão simples e que corro atrás para ganhar o meu pão todos os dias. Esta paz de Deus inunda o meu coração e isto é fantástico, meu irmão, porque é exatamente isso que acontece comigo e com você. Independente das circunstâncias que nos envolvem, esta paz inunda o meu coração. E aí, eu fico pregando e vou me lembrando dos louvores da igreja. E tem um louvor que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não é. Não importa se o vento está a favor ou se o vento está contrário. A paz de Deus inunda o meu coração. E isto, meus irmãos, nos assegura sucesso, vitória em todas as circunstâncias que vierem sobre as nossas vidas. Por isso, a paz com Deus é a mesma para com todos os remidos. Nenhum salvo tem mais paz com Deus do que outro. Todos, de igual maneira, fomos reconciliados com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, vamos abrir as cortinas
deste assunto para que você comece a entender um pouco mais o que vem a ser justificado. Deus, ele quer consertar nossa estrutura. E para isso ele só tem um jeito: transplantar em uma espécie de engenharia genética para dentro de nós uma nova natureza. Preste atenção no que eu estou falando. Vou trazer um exemplo para você entender. Eu preciso de uma natureza nova. A minha não dá para consertar. Eu não sei se já aconteceu com você, de você bater o seu veículo, ou alguém bateu em você, ou você bateu em alguém, enfim, e você precisou levar o seu carro para o lanterneiro. Antigamente se chamava de funileiro, para a funilaria. E aí o lanterneiro chega para você e diz assim: olha, eu sinto muito lhe informar, mas você vai ter que trocar esse para-choque, esse para-lama ou a frente do seu carro, porque não tem jeito de consertar. Está muito destruído, está muito amassado, nós vamos ter que colocar uma frente nova no seu veículo. Queridos, é exatamente isso que Deus propõe a fazer conosco. Nós não temos mais conserto, a nossa natureza está estragada, está muito amassada, está muito arruinada. Só tem um jeito para a gente trocar. Deus nos dá uma natureza nova, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E essa natureza ruim, não sou eu apenas que tenho, não. O ex-presidente da República também tem, a Madre Teresa de Calcutá também tinha uma natureza ruim, o Billy Graham também tinha uma natureza muito ruim, né? Não importa se você é um bispo, se você é um pastor dos pastores, todos nós precisamos de uma funilaria, de uma transformação. Não tem mais jeito, a nossa natureza é muito ruim, está muito destruída. Deus quer nos dar uma natureza nova e é isso que a gente começa a abrir e mostrar para você o que significa justificação. Amém? Romanos, capítulo 3, versículo 23, um texto muito conhecido, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A natureza humana, ela é torta, pela sua natureza torta, ela é empenada, não dá funilaria, não tem jeito. Deus coloca dentro de nós uma nova natureza. Olha que maravilhoso, olha que fantástico. E aí entra um impasse muito importante, um impasse divino, se é que eu posso falar desta forma. Para Deus colocar dentro de mim uma nova natureza, Ele tinha que colocar sua natureza santa. Ele tinha que colocar dentro de mim o Espírito Santo. Como é que Deus vai colocar dentro de mim o Espírito Santo se eu sou podre? Se a minha natureza é nojenta? Para que o Espírito Santo de Deus venha morar em mim, Deus tem que me declarar justo. Então, o primeiro estágio da minha salvação é que Deus me declara justo para que eu possa receber uma nova natureza, que é a natureza do Espírito Santo. Na nova natureza de Deus, Deus, nos declara justos. E com isso, por causa do sacrifício da cruz, o sangue de Jesus Cristo nos purificando, a justiça de Jesus vindo sobre nós, nos justificando diante de Deus, sai o pecador Ari, entra o justo Jesus. E quando Deus olha para mim, Ele não vê o Ari somente, Ele vê o Ari, mas vê também o sangue do seu Filho Jesus, vê também a justiça do seu Filho, e aí desta forma eu estou justificado, eu estou limpo, e com isso o Espírito Santo pode descer sobre mim e me tornar
começar essa construção dessa nova criatura. Aleluia, amém? Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora, limpo, lavado e remido por este sangue, justificado por Jesus, por Deus, o Espírito Santo pode vir morar em mim. Por isso que o Senhor Jesus diz que quando nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, ele diz assim, o Pai, o Filho, e aí ele aponta para si mesmo, e diz, e o Espírito Santo, nós viremos e habitaremos em você. Mas isso acontece depois da justificação, depois da limpeza, da purificação, depois de termos sido declarados justos no tribunal do nosso Deus. Por isso, queridos, preste atenção, por isso que a religião não resolve. Religião não pode resolver o seu problema diante de Deus. Nós precisamos de uma nova natureza. A religião, o máximo que ela consegue produzir em nós, ou fazer conosco, é nos dar um lustre. Dá uma limpadinha aqui, outra ali. E mesmo pelo lado de fora. Porque dentro, religião, processo algum religioso, pode mudar as pessoas por dentro. Só quem pode fazer essa mudança é o Espírito Santo, através da sua palavra, através do sangue de Jesus vertido na cruz. Então, nenhum processo religioso pode mudar o homem. Por isso que nós, evangélicos, somos enfáticos em apontarmos para Jesus. Se você quer salvação, se você quer realmente relacionamento com Deus, você precisa correr para a cruz. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nenhum processo religioso, e não importa quem seja o bispo, o pastor, o papa, o líder desse processo, se você não entrar pelo caminho que é Jesus, pois o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então ele é o caminho. Então não tem jeito. Toda e qualquer religiosidade que omite, que tira Jesus do foco, que Jesus não é o caminho, me perdoe, mas esse processo religioso não vai conduzir você a Deus. Você está querendo fazer proselitismo, pastor? Não, eu não estou querendo fazer proselitismo. Eu estou querendo que você entenda que só existe uma forma de você ter um encontro com Deus dos céus, o Criador de todas as coisas. E esse meio é o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui discutindo religião com você, eu estou aqui dizendo para você que só tem uma forma de você alcançar a justificação, se você passar pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta que eu quero fazer, a pergunta que não quer calar essa noite é a seguinte: como nós somos justificados? Nós já entendemos o que é a justificação, já entendemos porque somos justificados. Como essa justificação acontece em minha vida, em nossa vida? Primeiro, vamos lá. A base da justificação, como nós todos já sabemos, já aprendemos isso lá na primeira aula, amém? No primeiro ensino que demos, a graça de Deus. A base da nossa justificação é a graça. Como que Deus teve coragem de me declarar justo em Cristo Jesus? Bom, realmente foi um ato de muita coragem, mas não foi só coragem, foi um ato de amor. Foi coragem por causa da minha condição, por causa das nossas condições, mas foi também um ato de amor. Eu acho que foi muito mais um ato de amor. Ele nos amou. Tem um hino da harpa cristã que diz assim: Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Linda letra desse hino. É que às vezes nós cantamos os hinos e não entendemos os significados daquilo que nós estamos cantando.
Mas o que eu quero dizer para você é que não há explicação. Eu não posso explicar o amor de Deus para comigo, nem para com você. Mas eu posso aceitá-lo. Eu posso recebê-lo. Eu posso abrir os meus braços e me deixar envolver por esse grande amor, porque este amor vai me levar à salvação, vai me levar ao conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Como eu posso lhe explicar? Eu posso dizer, Deus é assim. A graça. O que é graça? A graça é favor não merecido. Mas por quê? Como é que ele amou você, um sujeito tão horroroso, a sua natureza tão horrorosa? Ele é assim. Eu não consigo explicar, me faltam expressões. Talvez quando eu chegar no céu com um novo corpo, com uma nova mente, eu consiga entender mais profundamente e explicar. Mas no momento em que eu posso dizer que eu não posso te explicar, mas eu recebi. E isso foi tocante, isso moveu o meu coração e começou o processo de transformação da minha vida. Já fazem mais de 35 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. E desde então, esse processo de regeneração, de mudança, startou, deu início. Ele é assim, ele é bom, ele é amoroso. Isso é a graça, é a base da justificação. É um ato, uma iniciativa de Deus em nos querer bem. Isso é graça. Ele nos ama. E o interessante é que nós somos declarados justos quando ainda éramos pecadores. Olha que incoerência da graça. Ela nos declara justificados antes, amém, de sermos justificados na prática, amém? Ele nos ama e somos declarados justos quando ainda somos pecadores. Assim é a graça de Deus. E não é pelo merecimento, não são pelos meus olhos verdes, não é pela sua beleza, pela sua educação, pela sua formosura, pela sua capacidade que você adquiriu em um banco de faculdade. A graça de Deus não é mérito nosso, é todo mérito dele. Houve uma ação do Espírito Santo em mim, quando eu ainda era pecador, me levando para Jesus. Você ouve a mensagem de Deus. O Espírito Santo pega esta mensagem e começa a falar no seu coração. E começa a convencer você que você é um pecador, que você tem uma natureza ruim, que você precisa de transformação e que só Jesus pode transformar você. Você vai tendo essa consciência. E quem está promovendo isso é o Espírito Santo de Deus. E aí, em um determinado momento, você toma a decisão. Eu descobri, eu sou um pecador. E tive uma descoberta maravilhosa. Jesus é o Salvador. E aí, quando você faz essa descoberta de que você é pecador e que Jesus é Salvador e que você precisa dele, então você tem um encontro com Cristo. Agora, quem é que está promovendo tudo isso? Quem é que está trabalhando na sua mente, no seu coração, te conduzindo até a pessoa de Jesus? O Espírito Santo de Deus, essa pessoa doce, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa grandiosa que faz parte da Trindade, é Deus, o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito Santo. Ele que promove, ele nos conduz para perto de Deus através de Jesus, amém? Que nos justifica pelo seu sacrifício na cruz. E uma vez justificado, torno-me lugar, torno-me moradia do Espírito Santo, que começa um processo do novo nascimento, que vai gerar santificação, que é o assunto que vamos tratar na próxima semana. Para que eu possa ser santo diante de Deus, eu preciso ter abraçar todo esse processo de Deus na minha vida. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 até o 18, diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque o evangelho
é revelada, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio, ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus não é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Vamos lá. Onde é que Paulo está querendo nos conduzir? Há um tempo atrás, um monge da ordem de Agostinho, chamado Martinho Lutero, ele subiu as escadarias da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, para ler a carta aos Romanos, onde Paulo citava Abacuque. Esse texto, o justo viverá pela fé, originalmente quem o falou foi Abacuque, e Paulo cita. E quando ele estava lendo Romanos, o nosso querido Martinho Lutero, ele grifa essa frase dentro do texto da fala de Paulo. Então, esse monge lembrou-se desse texto. O justo viverá pela fé. Ele viu que a nossa salvação não era conquistada por obras, mas era uma obra unilateral de Deus para com os pecadores. E o meu trabalho, o que sobra para mim fazer, é crer. Você entendeu? Quem promove a obra é o Espírito Santo, é o nosso Deus, e o que cabe a mim e a você é apenas crer. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É mediante a lei, segundo o que Paulo está nos dizendo, é que descobrimos que somos pecadores, que erramos. Você imagina se não existissem leis, né? Eu só sei que eu sou um infrator porque a lei diz que é proibido passar quando o sinal ficar vermelho. Se não houver uma lei que diga que o sinal vermelho é uma infração, eu vou passar por ele e nada vai acontecer. Mas como existe uma lei dizendo, olha, se você passar pelo sinal vermelho, você é um infrator, então eu sei que eu sou um infrator porque eu passei pelo sinal vermelho. Eu não parei, eu tinha que ter parado, certo? O que eu estou querendo dizer para você é que a lei, através da lei, eu descubro que eu sou pecador. Eu descubro quem eu sou. Ok? E uma vez que eu descubro que eu sou através da lei, eu não posso ser justificado pela lei, eu tenho que ser justificado por uma outra condição, por uma outra obra. E é aí que entra a graça de Deus. Amém? A única maneira de sermos salvos é se Deus tomasse a iniciativa de nos tornarmos justos e se Deus gratuitamente nos proporcionasse a salvação pela graça, que é totalmente à parte, totalmente independente de qualquer obra nossa e não tem nada a ver com a lei. Efésios, capítulo de número 2 e versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que as pratiquemos, para que nós as pratiquemos. O que é ser justo em Cristo, pastor? Ser justo em Cristo é alcançar uma condição de justos, onde nós não merecemos, onde nós não temos mérito. Tudo é um favor de Deus, tudo é uma graça de Deus. Somos justificados pelos méritos de Deus para sermos recipientes do Espírito Santo, que por sua vez começa em nós um processo de regeneração. A única coisa, preste atenção, que temos para dizer é que somos eternamente gratos a Deus por esta ação de graça, de amor em nossa direção
que nos alcança. A nossa gratidão a Deus por esse plano perfeito que conseguiu nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. A fé não é a base da nossa justificação. A fé é o meio, ok? A fé é o veículo. A base da nossa justificação é a graça de Deus. Lembre-se sempre disso. Mas em que base? Alguém pode perguntar. Você diz que pode ser salvo? Na graça de Deus. E a graça de Deus, irmãos, como eu já falei, eu não posso explicá-la. Ele é amoroso, Ele quis me amar mesmo sendo pecador, Ele quis amar você mesmo você sendo pecador. Amém? Há pouco tempo atrás, quando eu fiz a minha faculdade de História, eu consegui uma bolsa de estudo. Interessante que essa bolsa de estudo me dava a condição de pagar menos 50% de prestação ou de mensalidade, vamos dizer assim. O doador da bolsa me disse o seguinte: olha, para que você continue com esta bolsa, você não pode faltar aulas, você não pode tirar menos, sua média não pode ser menos que 7, e você não pode repetir períodos. Não pode faltar, média menos que 7, e você não pode repetir períodos. Se você, por acaso, falhar nesses 3 pontos que eu lhe dei, você perde a sua bolsa. Eu falei, ok, meti as caras. Eu fiz o curso debaixo desta condição. Por que você está falando isso, pastor? Para dizer que fez o curso de História? Não, está apenas pegando um exemplo para te dar, ok? A graça de Deus chega a todos nós. É a bolsa de estudo que nos declara salvos. Né? Alunos da escola do céu. A fé é a condição de você receber esta bolsa. Imagine que um dia o diretor seja trocado. E aí eu chego lá para fazer a minha matrícula ou pagar a minha mensalidade desse novo período, né? Pagar o valor com desconto de 50%. E aí a secretária me diz que eu já não tenho mais a bolsa de 50%, porque o diretor mudou e que eu tenho que pagar o valor completo. Mas aí eu digo assim, mas eu tirei mais de 7 em todas as minhas matérias. Eu não falhei nenhuma aula, não fiquei reprovado em nenhuma matéria. Eu exijo a minha bolsa. E aí eu me pergunto, será que eu posso exigir alguma coisa? Não. Uma coisa que eu quero deixar claro para você é que isto nunca vai acontecer em relação a Deus. Primeiro porque Ele não vai embora. Ele é eterno. A sua eternidade me garante esta graça. Nunca vai mudar a minha condição em relação a outro, em relação a Ele. Nunca vai ser mudada. Por quê? Porque Deus não é um homem que muda de opinião a meu respeito. Deus não vai embora. Ele não está sujeito a mudanças, a variações. Eu poderia ter ficado sem minha bolsa se qualquer uma dessas circunstâncias acontecesse, mas no caso de Deus eu não fico sem a graça dele. Porque Ele é constantemente, Ele é eterno, Ele é pleno. E uma vez que eu recebi, que eu fui abraçado por essa graça bendita, eu nunca mais perco essa condição diante dele. Ele sempre vai olhar para mim com um olhar gracioso, com um olhar de bênção para a minha vida. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus a meu respeito e a seu respeito são pensamentos de paz. São pensamentos bons, amém? Ele não pensa desgraça, maldições para mim, ele só pensa coisa boa, amém? Então você fique tranquilo no nome do Senhor Jesus. A nossa salvação, a fé, nós a ganhamos de Deus. A nossa salvação, nós ganhamos de Deus. E nós a recebemos através da fé,
através desse veículo. Veículo este que é despertado através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Agora, se a fé é o veículo para nós alcançarmos esta graça de Deus, eu preciso informar você que sem a fé, sem esse veículo, você não pode receber a salvação, você não pode ser alcançado por esse amor e por essa graça. Por quê? Porque a fé, ela é importante, esse veículo, ele é importante dentro do processo. A Bíblia Sagrada diz que sem fé, Hebreus, capítulo de número 11, sem fé, é impossível que algum homem consiga sequer aproximar-se de Deus. Então é pela fé, ela não é a base é a graça, amém? Mas é um veículo importantíssimo. Se você não crer em Deus, se você não crer na pessoa de Jesus, no sacrifício da cruz do Calvário, no seu sangue que foi derramado para perdoar meus pecados e os seus pecados, você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que é importante você saber aonde é que você vai colocar a sua fé. Em outras palavras, aonde é que você vai colocar a sua escada. Se você colocar a escada na parede errada e quando você subir e chegar lá em cima, você não vai chegar a lugar nenhum, ok? Esta fé, esta escada tem que estar apoiada na pessoa de Jesus. Esta fé tem que estar focalizada na pessoa de Jesus. Se não for na pessoa de Jesus, a sua fé é vã. Você não vai chegar a lugar nenhum. Sem fé eu não recebo. Então a base para receber é a graça, o meio é a fé. Você entendeu? Gálatas capítulo 12, versículo 6 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A nossa fé não é boa em si mesma. Ela é apenas um instrumento de Deus. Ela é apenas o canal que Deus faz chegar a sua bondade, jorrar a sua bondade até nós. Em nenhuma hipótese a fé pode ser colocada em um patamar que nos garante o favor de Deus. Não, mas eu creio muito, a minha fé é muito grande. Não, você pode ter fé muito grande, mas se Deus não quiser, não adianta a sua fé. Então por isso que a base da nossa salvação, da nossa justificação, é a graça. Ele quis, ele quer, ele está aberto. E aí, uma vez que ele quer, eu me aproximo dele, crendo nele que eu serei justificado. Eu me aproximo dele através da fé. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação, trouxe-nos a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou
por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, o Senhor. E ainda o versículo 18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, você é justo. Eu e você fomos justificados. Mas nós não vamos nos gloriar nisto. Nós vamos nos gloriar na cruz. Porque foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi através desta cruz que nós fomos considerados justos. Por isso, eu sei que eu vou para o céu. Eu não vou para o céu porque eu estou dizendo ou porque eu tenho boas ações. Eu vou para o céu por causa da graça de Deus e porque no seu tribunal, eu e você fomos justificados mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Amém? Por isso eu tenho certeza da minha salvação, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e que nós possamos, no nome de Jesus, firmes, abraçados nesta certeza que a palavra nos dá, continuarmos caminhando e um dia nos encontrarmos no céu. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e até a próxima. Perfeito. 45 minutos. Ótimo.